Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 12, Fé da Aliança. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença eu me introduzo confiando nos méritos de Jesus Cristo, meu Salvador amado. Me uno com os meus irmãos neste momento para o estudo da tua palavra. Derrama sobre mim e sobre eles o Espírito Santo prometido por Jesus, abrindo a nossa mente, dando-nos insights, dando-nos entendimento, dando-nos a iluminação do céu para entendermos a fé que salva, a fé operante, a fé da aliança. Derrama sobre nós a tua bênção, responde às orações do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Fé da aliança. Que tipo de fé é esta, a fé da aliança? Seria uma fé morta, conforme diz Tiago? A carta que Tiago escreveu diz que a fé sem as obras é morta. Mas, queridos, a fé da aliança é uma fé operante, é uma fé que se revela em obras. E a prova disso está na vida de Abraão. Abraão não teve uma fé abstrata, uma fé teórica, uma fé de só palavras. Não, Abraão teve uma fé operante, porque ele obedeceu a Deus, ele creu em Deus, e essa crença resultou em obediência. Ele não ficou em Ur dos Caldeus, ele saiu de lá. É uma fé que leva para a ação. Quando Deus pediu para Abraão oferecer o seu filho Isaque, ele creu. E ele caminhou 3 dias com o jovem Isaque, indo até o Monte Moriá. Ou seja, a fé de Abraão apareceu em obras. Por isso ele foi justificado pela fé, porque era uma fé viva, genuína, operante. Queridos, esta é a fé da aliança. O verso áureo diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. Justificação, perdão ou salvação não acontecem pelas obras, mas unicamente pela fé. Mas lembre-se, meu querido irmão, esta fé é uma fé viva, é uma fé operante, uma fé evidenciada, espelhada na vida do nosso patriarca Abraão. Portanto, que Deus coloque em você e em mim esta mesma fé, a fé da aliança. Na parte de domingo. Na parte de domingo, reflexões sobre o Calvário. Pense no Calvário. Pense no Monte do Calvário, Jesus Cristo crucificado no meio de 2 ladrões. Queridos, quando nós refletimos no Calvário, quando os nossos olhos estão focados no Calvário, nós sentimos quão enorme é o pecado, a enormidade do pecado. Contemple o Filho de Deus pregado nu sobre a cruz, tornando-se pecado por nós, fazendo-se pecado. Jesus Cristo, ele se fez pecado na cruz do Calvário. Por isso, houve uma separação entre ele e o Pai. E ele clamou dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Esta expressão de angústia de Jesus Cristo não ocorreu durante os 33 anos de vida na terra. Ele estava em plena comunhão com o Pai. Porém, queridos, na cruz, quando ele se tornou pecado, ele sentiu-se separado de Deus. Ele sentiu a agonia da morte eterna. Ele não estava mais enxergando a sua ressurreição dali 3 dias, queridos. Durante a vida terrestre de Jesus, por várias vezes ele disse que iria morrer e que ressuscitaria. Mas quando ele se encarnou o pecado nosso, quando ele se tornou pecado na cruz, então ele não estava mais tendo esta comunhão direta com o Pai. Ele sentiu a dor da separação. E foi a dor da separação que levou Jesus Cristo à morte. O coração dele não suportou a dor da separação. Tudo isso por amor a você e a mim. Queridos, quando nós olhamos para o Calvário, o nosso egoísmo desaparece, a nossa vanglória desaparece, o nosso orgulho desaparece. Porque na cruz do Calvário vemos a enormidade do nosso pecado
e quão grande foi o sofrimento de Jesus por nós. Reflita um pouco sobre o Calvário. Ali você pode perceber e avaliar quanto vale uma alma, quanto vale você para Jesus Cristo, porque ele teria morrido mesmo que fosse somente por você. Mesmo que somente você fosse o único pecador no planeta Terra, Jesus teria morrido por você. Portanto, quando nós contemplamos as cenas do Calvário, nós podemos avaliar quanto vale um ser humano, a alma de um pecador. Bendito seja Deus por este amor inigualável. O modo de salvação do Antigo Testamento sob a aliança mosaica não é diferente do modo de salvação do Novo Testamento sob a nova aliança. A salvação foi e a salvação é unicamente pela fé. Quando os homens e mulheres puderem compreender mais plenamente a magnitude do grande sacrifício feito pela majestade do céu em morrer em lugar do homem, então o plano da salvação e as reflexões sobre o Calvário despertarão ternas, sagradas e vivas emoções no espírito cristão. Terão no coração e nos lábios louvores a Deus e ao Cordeiro. Orgulho e egoísmo não podem florescer no coração que guarda vivas na memória as cenas do Calvário. Nem toda a riqueza do mundo é suficiente em valor para redimir uma única alma. Quem pode medir o amor experimentado por Cristo para com o mundo perdido ao pender ele da cruz sofrendo pelas culpas dos pecadores? Quem pode entender e medir este grande amor? Este é o mistério do amor de Deus, é o mistério da piedade. Esse amor foi imenso, infinito. Cristo mostrou que o seu amor era mais forte do que a morte. Ele estava realizando a salvação do homem. E se bem que sofresse o mais terrível conflito com os poderes das trevas, entretanto, em meio a tudo isso, seu amor se tornou mais e mais forte. Suportou a ocultação do semblante do seu Pai, a ponto dele exclamar em amargura: Deus, meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Foi pago o preço para comprar a redenção do homem, quando no último conflito interior foram proferidas as benditas palavras que apareceram ressoar através de toda a criação, quando Jesus disse: está consumado. João 19, 30. As cenas do Calvário requerem a mais profunda emoção. Que Jesus Cristo, tão inocente, devesse sofrer tão dolorosa morte, suportando o peso dos nossos pecados, jamais nossos pensamentos e imaginação poderão compreender plenamente. O comprimento, a largura, a altura e a profundidade de tão assombroso amor não podemos sondar. A contemplação das incomparáveis profundidades do amor do Salvador deve encher a nossa mente, tocar e sensibilizar o nosso coração, refinar e enobrecer as afeições, transformando inteiramente todo o nosso caráter. Queridos, reflita sobre o Calvário, contemple e medite em Jesus Cristo pendendo sobre o Calvário. Tudo por amor a você, para salvar o pecador, para resgatar a família humana. Você e eu fomos salvos e resgatados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E por tudo isso nós dizemos: aleluia, louvado seja Deus. Na parte de segunda-feira, a aliança e o sacrifício. Nós lemos na primeira carta de Pedro, abra sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 18 e 19. Aqui nós lemos: sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você e eu fomos comprados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando Pedro falou sobre a morte expiatória de Cristo na cruz, a ideia de um resgate ou do preço
a que ele se referiu nos faz lembrar da antiga prática em que um escravo era libertado da escravidão após o pagamento de um determinado valor pelo senhor que o estava comprando. Em contraste, queridos, Cristo nos resgatou da escravidão do pecado e de seu resultado final, que é a morte eterna, mas ele o fez por meio do seu precioso sangue, da sua morte substitutiva e voluntária no Calvário. Esse é o fundamento de todas as alianças. Sem a morte de Cristo, a aliança se tornaria nula e sem efeito, porque Deus não poderia ter cumprido com justiça sua parte do acordo, que é o dom da vida eterna, concedido a todo aquele que crê em Jesus Cristo. O seu papel, a nossa função, é crer em Jesus Cristo. Mesmo que não entendamos o mistério da piedade, mesmo que não entendamos este mistério do amor de Deus por nós, temos que crer, porque aquele que crê, tudo é possível. Convido você para que leia comigo agora Romanos capítulo 6 e o verso 23. Romanos capítulo 6 e o verso 23. Aqui diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. São dois destinos. O salário do pecado não é a vida eterna em sofrimento. O salário do pecado é a morte. Morte é o oposto de vida. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Os salvos pelo sangue de Jesus viverão eternamente em delícias no paraíso, na nova terra, no novo céu. Os ímpios que rejeitaram a Jesus Cristo não viverão em tormentos eternos, mas eles morrerão eternamente, ou seja, não mais ressuscitarão. Extinção total. Deixarão de existir. Não teremos mais lembrança das coisas passadas, eis que tudo se fez novo. Isaías 65:17, eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas. Queridos, vida eterna para aqueles que abraçam a Jesus como Salvador. Morte eterna para aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo como Salvador. É isso que Paulo está dizendo em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas você não precisa morrer, porque existe uma salvação, que é Jesus Cristo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E o verso 22, agora libertados do pecado. É isso que Jesus faz, ele nos liberta do pecado. O cristão não deve viver escravo do pecado. Jesus Cristo despedaça o poder de Satanás. Jesus Cristo o liberta de Satanás. Jesus Cristo nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino da luz. Queridos, é real, é verdadeiro, é genuíno o poder de Jesus Cristo para nos libertar do poder de Satanás. Ele não pode escravizar você que clama pelo sangue de Jesus Cristo, libertados do pecado, diz o verso 22. Romanos 6, 22. Libertados do pecado, feitos servos de Deus. Antes, éramos servos de Satanás. Terrível é ter Satanás como Senhor da nossa vida. Mas Jesus Cristo nos liberta desta escravidão a Satanás e nos transporta para o reino de Deus, o reino de Cristo, o reino da luz. E aqui no reino da luz, você e eu somos servos de Deus. Percebam, servos de Satanás, deixamos de ser pelo sangue de Jesus Cristo. E nos tornamos o quê? Servos de Deus. E o servo do Senhor Jesus Cristo, ele tem prazer em servir a Jesus Cristo. Fomos agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Por que é que aqueles que são transportados para o reino da luz e se tornam servos de Deus, por que que aqui diz que eles agora vão viver a vida de santificação, fruto para a santificação? Porque agora não é uma vida no pecado, é uma vida na obediência a Deus, é uma vida de santidade, é uma vida de entrega, é uma vida de comunhão com Cristo diariamente. Por isso Paulo diz aqui, tendes o vosso fruto para a santificação.
e por fim a vida eterna, ou seja, por fim a glorificação quando Jesus Cristo voltar. Queridos, lemos também na primeira carta de João, capítulo 5, verso 11. Abra a sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 11. Aqui nós lemos: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em quem? Em seu Filho. É só Jesus que salva. É só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. João 14, verso 6. Queridos, não é Alá que tem a paz, é Jesus Cristo que tem a paz. A minha paz eu vos dou. Você não pode ir ao céu por outro caminho, nem por Maomé, nem por Confúcio, nem por Buda. É só Jesus Cristo que é o caminho para o céu. Por isso aqui eu leio de novo 1 João capítulo 5, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. O Evangelho do nosso Senhor, declarado aqui na Palavra de Deus, a Santa Bíblia, é muito claro. Jesus realmente morreu na cruz. Não é como o Alcorão diz, que ele não morreu. Pensaram que ele morreu. O Alcorão não está falando a verdade. O que fala a verdade é a Bíblia. Jesus Cristo morreu de fato na cruz. E queridos, a vida eterna está em Jesus. Não há outro nome dado entre os homens. Atos capítulo 4, verso 12, diz: não existe nenhum outro nome que nos salve. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser em Jesus Cristo. Atos 4, 12. Por isso aqui, 1 João capítulo 5, verso 11, está claramente afirmando que Deus deu a vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho. E o verso 12, quem tem o Filho tem a vida. Se você não tem Jesus, você não tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E o verso 13, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Você tem Jesus? Nós temos Jesus. Então temos o quê? A vida eterna. Queridos, esta é a bendita mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Temos esta promessa de vida eterna, pois só Jesus podia reparar a brecha que nos privou da vida eterna. Por quê? Porque só a justiça e o valor infinito do Criador poderiam cancelar nossa dívida para com a lei transgredida. Essa é a amplitude da ruptura causada pelo pecado. Afinal, o que se poderia dizer sobre a seriedade da eterna lei moral de Deus se uma criatura finita e temporal pudesse pagar a penalidade por sua transgressão? Só alguém igual a Deus. Só existe Jesus igual a Deus, em quem existia vida não emprestada, não derivada e eterna, poderia ter pago o resgate exigido para nos livrar da dívida para com a lei. E Jesus Cristo assumiu a culpa do nosso pecado. Ele é igual a Deus, ele é Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, verso 58. Quando Jesus Cristo disse ali, antes que Abraão existisse, eu sou, ele se proclamou Deus. Tanto é que os judeus entenderam que Jesus estava se proclamando Deus. Por isso pegaram em pedras para matá-lo, para apedrejá-lo. Queridos, Jesus se proclamou Deus porque ele é Deus. E somente um Deus poderia se tornar homem. E como homem morrer na cruz, para salvação minha e sua. Todas as promessas da aliança são cumpridas e temos vida eterna, mesmo agora. Assim fomos resgatados do pecado e da morte pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de terça-feira, a fé do patriarca Abraão. Queridos, abram a Bíblia agora em Gênesis capítulo 15 e o verso 6. Gênesis capítulo 15 e o verso 6. Aqui nós lemos: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Abraão creu. Mas a crença e a fé de Abraão não eram abstratas, não eram teoria,
não eram palavras somente. A fé e a crença de Abraão, ela o conduziu à ação. Ele saiu de Ur, ele ofereceu seu filho em sacrifício. Vejam as ações na vida de Abraão. Por isso a Bíblia diz, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Quando Deus diz, e foi-lhe imputado por justiça, a palavra imputar, o verbo imputar quer dizer creditar. Foi creditado para Abraão a justiça. Por quê? Deus credita para você a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que quando o Deus Pai olha para o pecador, Deus vê ali o Filho de Deus, Jesus Cristo. Deus vê Jesus em você. Nós nos escondemos em Cristo. Cristo é o nosso abrigo, o nosso esconderijo. Deus olha para o pecador como se ele nunca tivesse pecado. Mas quem nunca pecou? Só Jesus. E como é que Deus olha para você como se você nunca tivesse pecado? Porque Deus vê em você Jesus Cristo. Isto é salvação. Quando você abraça Jesus Cristo como Salvador, ele assume a sua culpa. Lhe é acreditado a justiça de Cristo. É acreditado para você a obediência de Jesus Cristo. Este verso de Gênesis capítulo 15, verso 6, continua sendo uma das declarações mais profundas de todas as Escrituras. Ele estabelece a verdade crucial da religião bíblica de que a justificação, ou seja, a salvação e o perdão, ocorrem somente pela fé. E isso muitos séculos antes de Paulo escrever sobre este assunto na carta que ele escreveu aos Romanos. Esses versos provam que desde o Éden, desde o Jardim do Éden, a salvação sempre ocorreu da mesma forma, pela fé. Primeiramente pela fé num cordeirinho, num animalzinho que morria no lugar do pecador. Mas aquele cordeiro era simbólico, profético. Até que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu por nós. Mas, queridos, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a salvação era pela fé. Uma fé num cordeiro prometido e simbolizado pelo animalzinho. E hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, a salvação continua sendo pela fé, não no cordeirinho animal, mas no verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. O contexto do verso nos ajuda a entender como era grande a fé que Abraão tinha, que creu na promessa divina de que teria um filho, apesar de todas as evidências físicas que pareciam tornar impossível essa promessa. É a fé que requer uma entrega completa do ser, a fé que exige uma submissão total ao Senhor, a fé que resulta em obediência. Essa era a fé de Abraão e lhe foi atribuída para a justiça. Por mais que Abraão tenha vivido em fé e obediência, sua vida não era de perfeita fé e de perfeita obediência. Abraão, como você e eu, era um pecador. Ele falhou muitas vezes. Às vezes ele mostrava fraqueza em ambas as áreas. Tudo isso leva ao ponto fundamental. A justiça que nos salva é uma justiça creditada a nós, imputada a você, creditada para você. Isso significa que somos declarados justos aos olhos de Deus, apesar das nossas falhas. Significa que o Deus do céu nos vê como justos, mesmo quando não somos justos. Ele fez isso com Abraão e fará a todos os que vierem a ele na fé que Abraão teve, a fé em Jesus Cristo como Salvador. Romanos capítulo 4, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 4, verso 1 até o verso 7. Romanos capítulo 4 e os versos 1 até o verso 7. Aqui nós lemos: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele não foi justificado pelas obras. Ele foi justificado pela fé. Mas não era uma fé morta, era uma fé operante. Hoje o mundo evangélico está cheio de fé morta. Uma fé que não vale nada, porque é uma fé que despreza a obediência. É uma fé que anula a lei de Deus. É uma fé que não conduz
homens e mulheres que se dizem convertidos a Jesus, que não os conduz à obediência aos mandamentos de Deus. Queridos, esta fé que não opera, esta fé que não conduz o pecador à obediência, não é uma fé genuína, ela é falsa. Não era a fé de Abraão, porque Abraão teve fé e agiu, obedeceu, se moveu, caminhou na direção que Deus indicava, mesmo sem entender, ele obedeceu. E o verso 4, Romanos capítulo 4, verso 4. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe foi imputada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, mas imputa a justiça. Deus não acredita o pecado para você, Deus acredita a justiça de Cristo para você, o sangue de Jesus Cristo. Por isso somos declarados justos diante de Deus. Deus age nos declarando justos, confiando no sangue derramado por Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, todo e qualquer pecador pode ser considerado justo, declarado justo, porque a justiça de Cristo, a perfeita obediência de Cristo nos é creditada. Que Deus acredite para você a justiça de Cristo, a perfeita obediência de Jesus Cristo, e que você e eu nos escondamos em Cristo Jesus, nosso abrigo, esconderijo, nossa rocha eterna. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a fé do patriarca Abraão. Queridos, existe uma plena harmonia entre fé e obras. Quando lemos na Bíblia a importância da fé, lemos também sobre a importância das obras. A fé é a causa da nossa salvação. Sem fé não podemos ser salvos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto é dom de Deus, Efésios 2:8. Sem fé não podemos ser justificados. Justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5:1. Sem fé não podemos agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Veja, portanto, a importância da fé. Mas para que você tenha a fé de Abraão, tem que entender que a fé produz obras. Por isso a Bíblia fala também da importância das obras, não para nos salvar, mas como frutos da salvação. Nós lemos a opinião de Cristo sobre as obras, se expressa em Mateus 7,16, por seus frutos os conhecereis. O conceito de Paulo sobre as obras, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, dizendo Paulo, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, verso 10. Tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Queridos, conquanto as boas obras não salvem alma alguma, é impossível que uma única alma se salve sem as boas obras. Queridos, é primordial, é importante que entendamos a relação de fé e obras. É entendermos a relação que existe entre justificação e santificação. Na justificação não aparecem as obras, é só crer em Jesus Cristo e você é salvo em Jesus Cristo. Sem obedecer aos mandamentos de Deus, você é justificado. Sem guardar o sábado, sem devolver o dízimo, queridos, para que você seja justificado e perdoado, não precisamos de obras, não precisamos de obediência a mandamento algum. A justificação ocorre quando você vai até Cristo Jesus e aceita-o como seu Salvador, confessa a Ele os seus pecados e você é perdoado, você é salvo. Mas dali para frente, o Espírito Santo gera em você uma natureza santa como a de Jesus, nascidos da água e do Espírito. Somos novas criaturas e agora vamos viver uma vida não pecaminosa, mas uma vida de santidade. A santificação ocorre na vida daqueles que foram justificados.
a santificação ocorre na vida daqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Veja, pois, a relação que existe entre justificação e santificação. A justificação é a obra de Cristo por nós. A santificação é a obra de Cristo em nós. A primeira, a justificação, nos justifica e nos dá o direito ao céu. A segunda, a santificação, nos santifica e nos torna aptos para o céu, nos prepara para o céu, nos ensina o estilo de vida celestial. A justificação é a graça que salva da desobediência. A santificação é a graça para obedecer. Justificação é o processo que nos liberta da culpa do pecado. Santificação é a experiência que nos liberta do poder do pecado. Justificação é a obra de um instante. No entanto, santificação é a atividade de uma vida inteira. Justificação é Jesus na cruz do Calvário. Santificação é Cristo Jesus vivendo e reinando no seu coração. Na justificação, Jesus é Salvador. Na santificação, Jesus é Senhor da nossa vida e nos dá ordens, nos dá mandamentos. Justificação é salvação do pecado. Santificação é quando Jesus diz, vai e não peques mais. Justificação é o ladrão na cruz. Santificação é o Enoque andando com Deus. Justificação é o resgate do poço do pecado. Santificação é a experiência que nos guarda de cair outra vez. Justificação é o encontro da pedra de grande preço. Santificação é o processo de lapidação para a perfeição. Justificação é trazer à superfície o barco afundado. Santificação é mantê-lo navegando. Justificação é um ato de graça. Santificação é o crescimento na graça. Aleluia! Na parte de quinta-feira, descansando nas promessas. Encontrar Jesus é encontrar o descanso, é encontrar o alívio. Jesus Cristo nos tira o pecado, nos perdoa e nos traz o descanso espiritual, nos dá a sua paz. Descanse nas promessas que Jesus Cristo faz. Abra sua Bíblia em Salmos 34, verso 8. Salmos 34 e o verso 8, e descanse nestas promessas. Aqui nós lemos, Salmos 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Você descobre que Jesus é bom. Você vai até Ele, você é abraçado por Ele. Prove e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Abra sua Bíblia também em Mateus capítulo 11 e o verso 30. Mateus capítulo 11 e o verso 30. Aqui nós lemos. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo nos tira o fardo do pecado. Jesus Cristo nos liberta deste fardo de sentimentos de culpa. E Ele nos traz paz para o coração, paz para a nossa mente. Abra sua Bíblia também em Romanos capítulo 5 e o verso 1. Romanos capítulo 5 e o verso 1. São textos que nos trazem descanso em Jesus Cristo. Romanos 5:1 diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Esta paz, esta alegria da comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, diariamente, recebendo este conforto do Espírito Santo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8. Filipenses capítulo 2 e os versos 7 e 8. Aqui nós lemos. Mas Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus, ele morreu na cruz, e nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Portanto, a obediência de Jesus é creditada para você, e Deus olha para você como se você nunca tivesse pecado. Queridos, este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio da fé em Cristo, toda deficiência de caráter pode ser suprida.
toda contaminação pode ser removida. Corrigida pode ser toda falta. E toda boa qualidade pode ser desenvolvida. Isto está no livro Mensagens aos Jovens, página 252. Vou ler de novo. Por meio da fé em Cristo, toda deficiência de caráter pode ser suprida, toda contaminação removida, corrigida toda falta e toda boa qualidade desenvolvida. Considerem o significado das palavras. Por meio da fé em Cristo, toda boa qualidade será desenvolvida. Deus nos ajude a crer nisso. Se tão somente fizermos assim, o poder de Satanás sobre nós será despedaçado. Se a justificação for claramente ensinada e claramente recebida em nossas igrejas, na vida dos filhos de Deus, o poder de Satanás será extirpado também dali. E que sabor celestial se o poder de Satanás for despedaçado! O pensamento de que a justiça de Cristo nos é imputada, não por algum mérito da nossa parte, mas como um dom gratuito de Deus, é um precioso pensamento. O inimigo de Deus e do homem não quer que esta verdade seja claramente apresentada, pois sabe que se o povo de Deus aceitar plenamente esta verdade, estará despedaçado o poder de Satanás. Creia que Jesus Cristo é a nossa justificação. Creia que Jesus Cristo é a nossa santificação. Queridos, quando nós vamos a Cristo, em sincero arrependimento, os sentimentos de culpa podem ser abandonados aos pés da cruz de Cristo. Isto é verdade, não importa quão terrivelmente tenhamos pecado. A falha em entender isso é uma das maiores razões para o desânimo dos filhos de Deus. No exato momento em que confessamos os nossos pecados e sinceramente os renunciamos, somos perdoados. Neste exato momento podemos banir os sentimentos de culpa. Ele nos aceita imediatamente. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quão maravilhoso é ser purificado, passar por um chuveiro refrescante, reanimador. Quão maravilhoso é que alguém tenha inventado o sabão para que a sujeira seja tirada fora. Queridos, Jesus Cristo com o seu sangue nos lava, nos purifica. E Deus o Pai olha para você como se você nunca tivesse pecado. Aleluia! Bendito seja Deus pela salvação que Ele nos dá em Jesus Cristo. Deixo com você esta certeza. Jesus Cristo é a nossa justificação. Jesus Cristo é a nossa santificação. Jesus Cristo será também a nossa glorificação quando Ele voltar em poder e glória. Ele vai nos levar para o céu. Seremos glorificados recebendo uma coroa de ouro das mãos de Jesus Cristo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Que Deus encha o seu coração com a paz que só Jesus Cristo tem para dar. Por isso eu deixo com você a paz de Jesus. É em nome dele que eu oro. Amém.